Meus alunos do sétimo ano, aqui novamente é o professor Igor e vamos dar continuidade à nossa aula sobre a conquista da América pelos espanhóis. Hoje vamos falar sobre a administração colonial. Vocês já sabem, mas nunca é demais repetir. Eu não quero passar de 10 minutos. Vou tratar de uma forma bem objetiva e se passar vai ser muito pouco. Vou fazer aqui a nossa transição. Está aqui. Colonização espanhola, nós já falamos tudo isso, falamos sobre como os espanhóis conquistaram, a questão das armas de fogo, espada, cavalos, armadura e principalmente a propagação de doenças. Vamos lá, agora a gente vai falar de estrutura colonial, ou seja, eles conquistaram, eles venceram as nações nativas da América, eles mataram muito para isso e assim conquistaram os territórios, então tiveram que se organizar para administrar toda essa terra gigantesca que vai aqui, até onde hoje temos os Estados Unidos, até o sul da Argentina. Vamos lá. Então nós temos aqui a administração separada em vice-reinos. Vamos ler aqui o slide. A coroa espanhola criou uma forma de organização administrativa e econômica visando garantir a exploração das terras. Vamos agora entender essa administração. Tinha o Conselho das Índias, um órgão responsável por elaborar leis. A sede desse órgão era na Espanha, não era na América. E isso, como vamos ver bem lá na frente, irritava muito aqueles que moravam na América, os descendentes de espanhóis, que queriam ter liberdade e não tinham, porque tudo estava submetido ao poder da Espanha. Para facilitar a colonização, a América Espanhola foi dividida em 4 vice-reinos e 4 capitanias gerais. Está aqui no mapa essa divisão. Vamos para o próximo slide. Aqui temos a estrutura colonial bem resumida. Temos o vice-rei, ou seja, daqueles vice-reinos tinha um que era tipo um rei, um presidente, mas ele estava submetido ao rei espanhol. Ele representava o rei. Ele era escolhido entre a nobreza e possuía funções militares, jurídicas e fiscais, financeiras, religiosas, administrativas, ou seja, era o cara, que mandava em tudo. E esse vice-rei aqui não era um homem nascido na América, ele vinha da Espanha. Vamos lá. Audiências. Formadas pelos ouvidores e possuíam a função judiciária. Com o tempo, passaram a ter funções administrativas, também de membros que vinham da Espanha. Agora aqui, e somente aqui, nós temos pessoas nascidas na América com poder econômico que possuíam alguma função. Vamos ler o que é um cabildo. Equivalente à Câmara Municipal. Era formada por elementos da elite colonial, chamada naquele tempo de crioulos. Os crioulos eram a elite colonial. Homens brancos, descendentes de espanhóis, mas que eram nascidos na América. Eles eram subordinados às leis da Espanha. Muitas vezes queriam ter mais liberdade, queriam elaborar as próprias leis, mas não podiam. Eles eram obrigados a se submeter às leis da Espanha. Vamos continuar. Peraí, antes de continuar. Em Silva Jardim, lá naquela praça, você tem a prefeitura. E tem também a Câmara Municipal, onde os vereadores se reúnem. Esses vereadores de Silva Jardim se reúnem para criar leis e também para fiscalizar o cumprimento das leis. Esses vereadores representam um poder legislativo. Lá antigamente, na América colonial da Espanha, esse poder legislativo era representado aqui, pelos cabildos. Mas tem uma grande diferença. Em Silva Jardim, o vereador pode criar uma lei. Ele pode votar uma lei que seja para o bem do povo de Silva Jardim. Aqui não. Aqui eles se reuniam, eles fiscalizavam o cumprimento de lei, mas eles eram submissos, obedientes à lei da Espanha. Está aqui, não tinham a liberdade que hoje em Silva Jardim
a administração da prefeitura tem. Só um paralelo aí para você entender melhor. Continuando, administração colonial. Você tem Casa de Contratação e Conselho das Índias. Vamos ler. A Casa de Contratação era sediada em Sevilha para organizar o comércio e fiscalizar o pagamento do quinto. Ou seja, era a Espanha. Vamos resumir isso aqui, professor, para eu entender? Vamos resumir. Isso aqui era o seguinte, eram os espanhóis em cima ali da sua colônia para poder garantir o lucro, o dinheiro, o poder, para não dar liberdade a eles, os colonos, e extrair da colônia toda a riqueza possível. Nós vimos na aula passada sobre o mercantilismo, e a finalidade do mercantilismo era juntar dinheiro e poder. Dinheiro que eu digo é capital, o ouro da época. Então, a Casa de Contratação representa bem isso, tá? A força da metrópole da Espanha querendo ganhar muito, lucrar muito, conseguir muito em cima das suas colônias, que eram colônias de exploração, como vamos ver aí na frente. Conselho das Índias funcionava como Supremo Tribunal de Justiça, nomeava funcionários e regulamentava a administração das colônias. Ó, isso é importante, viu? Olha para a setinha do mouse onde ela vai parar. Tá vendo aqui? Tá lendo essa palavrinha aqui? Chapetones, o nome pejorativo da época que fazia referência aos líderes espanhóis na América, que tinham poder político. Professor, repete? Repito sim. Os chapetones eram os líderes políticos da América Espanhola. Eles vinham da Espanha, nascidos na Espanha, representavam a Espanha. E agora esse aqui, já falei dele, cadê a setinha? Está aqui, já falamos dele, mas eu vou repetir. Crioulos, nascidos na América, tinham poder econômico, mas mesmo com dinheiro na mão, eram obrigados a obedecer tudo que a Espanha falava. Tudo que os chapetones aqui ordenavam. Ok? Continuando. Aqui nós temos um mapa que mostra a divisão política da América colonial. Já falamos sobre isso, vamos avançar, que já temos 7 minutos de aula aqui. Isso é importante, ó, a diferença entre colônias de exploração e povoamento. A América Espanhola foi uma colônia de exploração. O objetivo da colônia de exploração era lucrar, explorar. Toda a produção agrícola que havia na colônia era para o comércio exterior. Todo o minério explorado era também para ser exportado. Não havia a finalidade de investimento e enriquecimento da colônia. O objetivo era extrair o máximo possível da riqueza para enriquecer, no caso aqui, a Espanha. A Espanha não queria, transformar... Opa, pulou tudo, desculpem. A Espanha não queria transformar a América num país desenvolvido e poderoso, não. Queria arrancar o seu poder e o seu dinheiro todo que pudesse. Temos características aqui, ó. Característica da colônia de exploração: trabalho escravo, pacto colonial rígido, ou seja, o controle ali, ó, vigiando sem dar liberdade. Monocultura. Professor, o que é monocultura? É você plantar apenas um gênero agrícola para exportar. No Brasil tivemos isso com a cana-de-açúcar e também depois com o café. Hoje, os países que um dia foram uma colônia de exploração são caracterizados em geral como países do terceiro mundo. Países de clima tropical. Por quê? Porque os gêneros agrícolas plantados na América não se encontravam em continente europeu, que tem um clima temperado. Então, eles plantavam tudo aqui na América para lucrar o máximo possível. O que é colônia de povoamento? Qual é a diferença? Toda a diferença. A colônia de povoamento, ela era em pequena escala, olha só, o consumo era interno, não tinha o objetivo de alimentar o mercado externo, não era uma monocultura, cada família, cada cidade, cada grupo plantava um pouquinho para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Hoje, em geral, os países que foram uma colônia de povoamento um dia são países ricos. Estão, em sua maioria, no hemisfério norte.
e tem um clima semelhante ao clima europeu. Veja, isso aqui é uma generalização, mas na história a gente tem que sempre ter muito cuidado toda vez que vai generalizar. Nem sempre as coisas são assim, tá bom? Vamos lá. Já está terminando que tem 10 minutos. Aqui é a sociedade colonial. 1% da sociedade, 1%, eram os representantes da Espanha na América, os chapetones, os ricos, poderosos, que tinham privilégios, que mandavam e tudo mais. Na metade aqui, um pouco acima de 1%, temos os crioulos, que também eram ricos, mas não tinham poder político. E, é claro, como eu já disse, eu vou repetir, reclamavam por não ter liberdade. Não ter liberdade política, liberdade de escolha política, tinham que obedecer tudo que a Espanha falava. E aqui a maioria da população eram de índios e negros. Vou repetir, a maioria da população, índios e negros. Tá? Próxima aula a gente vai terminar isso. Vamos falar da organização econômica, tá? Sobre trabalho e tudo isso. Já tá bom por hoje, desculpe. Agradeço a todos pela participação, desejo bons estudos e nos vemos agora em 15 dias para a próxima aula e vamos concluir esse assunto. Muito obrigado e tchau, tchau.